Eu gostaria de meditar brevemente com os queridos, baseado em João capítulo 11. Eu vou projetar aqui o texto na versão NVI, do versículo 32 ao 45. Evangelho de João, capítulo 11, versos 32 a 45. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, eu destaco: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Palavra de acordo com o Evangelho de João, o capítulo de número 11. Nós temos pela palavra na Bíblia muitos exemplos de gratidão. Você deve ter na sua lida, na sua experiência de vida, alguém também que você moldura com este capricho, com essa virtude, alguém que é agradecido, alguém que tem no seu coração, na sua memória, a lembrança de um favor, de uma graça, de uma experiência recebida. Mas um exemplo que eu quero destacar nesta noite é o exemplo de Ruth. A palavra nos ensina lá no livro de Ruth, no capítulo 2, que ela foi colher espigas nas plantações de Boaz. E quando Boaz viu Ruth colhendo as espigas, conhecendo parte da sua história, já encantado pela sua postura e sua ética e suas virtudes, ele então favorece Ruth de todas as maneiras. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Disse Ruth a Boaz. No versículo 13, ainda do capítulo 2, eu li o verso 10, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Livro de Ruth, capítulo 2, versos 10 a 13. A ênfase que eu quero dar aqui é exatamente este espírito essencial, aquilo que de fato inaugura, que dá início ao coração de uma pessoa agradecida, o reconhecimento. O reconhecimento, que pode vir traduzido por um muito obrigado, eu agradeço, por uma palavra, quem sabe por uma atitude que seria uma resposta à graça recebida, talvez, quem sabe corresponder com outro tipo de favor também, mesmo que ele fosse bem menor que o recebido. São muitas as maneiras, talvez pela atenção, pela alegria, talvez pela presença, especialmente quando a pessoa se aproxima de nós e nós nos sentimos muito bem, agradecidos por aquilo que ela fez por nós. O reconhecimento é que de fato inaugura, que dá início a essa postura tão essencial para a sua vida e para a minha vida, um espírito agradecido. A gratidão, ela serve para esses momentos especiais. Eu destaquei aqui a história da ressurreição de Lázaro, mas a minha ênfase recai exatamente
sobre o absurdo da gratidão de Jesus num momento como este. As irmãs chorosas, 4 dias já de luto, de óbito, os amigos próximos, os apoiadores, dividiam com elas as suas tristezas, as suas lágrimas, as suas dores, e quando Jesus se apresenta, ele também representa esse lado humano da história, porque ele também chora, se condói, ele sente na pele o sofrimento de Marta e Maria, mas no meio desse caos, num ambiente completamente impróprio, parece que essa situação está até fora de lugar. Jesus eleva a sua mente, o seu coração, as suas palavras em oração a Deus e diz assim: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que me ouves. Parece que é algo que acontece no lugar errado, mas é exatamente isso que a Bíblia quer nos ensinar. A gratidão é uma atitude para qualquer ocasião. Qualquer ocasião. A origem desse dia, a sua história, se devia às colheitas, ao tempo de bem-aventurança, ao tempo de prosperidade. E não está errado fazer assim, mas a gratidão, ela é muito mais do que um dia agendado na nossa história, cultivado por outras culturas. A gratidão é uma experiência que cabe muito bem em qualquer experiência da vida, em qualquer momento que você, que eu estejamos enfrentando ou passando. E quando Jesus agradece, entendendo que aquela ocasião era também uma ocasião própria para dizer muito obrigado, ele considera algumas coisas. A primeira delas é que essa gratidão, ela considera a autoridade de Deus na direção dos fatos. Sabe o que Jesus tem no coração quando ele agradece ao Pai porque ele o ouve? É porque ele sabe que Deus, o seu Pai, está na direção dos fatos. Ontem nós recebemos a notícia da minha sogra, mãe da França, que foi hospitalizada de uma forma meio rápida para a UTI, e isso às vezes assusta, impacta, né? Especialmente para aqueles que são mais emotivos que racionais. E no primeiro momento, quando ela recebeu a notícia, naturalmente ela se abateu e nos assentamos e eu disse assim: vamos orar e agradecer, porque Deus está na direção de tudo, sempre foi assim. Não é porque o momento é ruim que Deus perdeu as rédeas, Deus continua no comando. Esta enfermidade, disse Jesus lá no verso 4, tentando informar o coração de Marta, Maria, os seus discípulos, os convidados que ali estavam, os apoiadores de plantão, esta enfermidade é para a glória de Deus, é para a grandeza de Deus, é para o louvor de Deus, é para que o poder de Deus seja reconhecido. Esse poder é confirmado, é selado na experiência de vida desses que sofrem, porque Ele é o Senhor que dirige todos os eventos. Quando Jesus fala que Deus está na direção de todos os fatos, ele admite que não há possibilidade de outra pessoalidade, com outros nomes. E aqui eu elenco alguns: fatalidade, azar, sorte, infelicidade, infortúnio. Estas declarações ou estas expressões não têm o poder pessoal que tem Deus. Não existem azares na nossa vida. Não existem sortes na nossa vida, existe um Deus que dirige todas as coisas. Nenhum outro ser tem poder de decidir os rumos da nossa vida. Existem dificuldades, certamente, em compreender a presença desse Deus que dirige todas as coisas, de acordo com os eventos da vida. Por exemplo, as próprias irmãs disseram: se só estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Repete aqui no verso 21, trata-se daquela expectativa que é muito contínua e sempre presente no coração de todo aquele que crê, e até do que não crê, ele só espera coisas boas. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a coisa teria sido diferente. O Senhor teria curado a enfermidade, não estaríamos vivendo o que estamos vivendo agora. Ainda que seja uma declaração de fé, mas
Parece que nós vivemos assim também, só aguardamos coisas boas, só esperamos o agradável, o bom, o benfazejo, como se apenas estas coisas confirmassem que Deus está na direção de todas as coisas. E não é. Outra experiência sempre presente é vivermos vitimados pela visão orientada apenas pela fatalidade. Quando Jesus chega tanto para Marta e Maria, elas dizem assim: nosso irmão, meu irmão está morto. Acabou. Aquela visão que acaba por excluir o controle total, pleno, abrangente de Deus sobre cada evento. Eles olharam para a morte e a contemplaram como simples e definitiva, sem qualquer outra proposta, sem qualquer outro propósito, sem que houvesse qualquer outra possibilidade, além da própria morte em si mesma. Uma doença não é só uma doença. Há um Deus gerenciando isso, com muitas outras possibilidades, inclusive a de cura. Há outras maneiras da gente enxergar a dor. A visão quanto à escolha de Deus. Por que Lázaro? Nós temos muita dificuldade para assumir e aceitar esta seletividade de Deus. Por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Por que Lázaro? Por que alguém amado por Deus? Por que aquele irmão que tanto se dedica ao Senhor? Outras perguntas: por que Jesus se atrasou tanto? Ou por que Deus permite isto ou permite aquilo? São assombros próprios e frequentes no coração de quem não entende que, apesar de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. Incrível. A visão que busca explicações justificativas para essas tragédias e dores fica sem respostas, porque de repente Deus não dá explicação nenhuma e Ele apenas aguarda o tempo próprio para revelar a sua glória, para se manifestar. Apenas isto. Jesus não responde, não argumenta. Eu e você precisamos adotar uma visão diferente, de que a gratidão é um espírito necessário para qualquer circunstância, para qualquer ocasião, sempre própria, porque nós temos que considerar a autoridade de Deus na direção dos fatos. Segunda coisa que a gratidão provoca, é que ela considera a autoridade de Deus, ela considera a limitação humana na expressão da dor. Jesus, em momento algum, repreende Marta, Maria e as pessoas que tentavam consolá-las. Jesus não repreende as pessoas que questionaram o seu atraso, ou que afirmaram ao mesmo tempo que ele amava Lázaro, mas se amava, por que não permitiu? Por que permitiu então que ele morresse? Que amor é este? Jesus não responde a nada disto. Diz o verso 19 que muitos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. O sofrimento, aos olhos de Cristo, tem sua legitimidade. É um absurdo dizer: por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Sendo que o próprio Cristo recebe e acata toda lágrima, todo sofrimento, toda expressão de dor, respeitosamente. Do ponto de vista daquele que agradece, movido pela gratidão, o que Jesus faz é o valor que é dado ao objeto da perda. Isso é do seu conhecimento. Ele era irmão, no caso de Lázaro, sustentador, companheiro, amigo, próximo, quem sabe em face da experiência de vida com Marta e Maria, ele tomava as decisões, ele que dirigia a sua casa. Jesus considera o sofrimento dessas meninas exatamente pelo valor que elas atribuem ao seu irmão. Jesus entende muito bem de laços, apegos que são construídos ao longo da nossa história e que não admitem a perda. Jesus sabia que Lázaro era alguém importante, amado, tinha significado para a vida das irmãs. A intensidade do sofrimento também é respeitada por Jesus. Lázaro já estava morto há 4 dias e as irmãs estavam chorando intensamente, inclusive o próprio Jesus chora. O que significa dizer que esta questão de intensidade vai de pessoa para pessoa. Alguns se consolam mais rápido, outros levam mais tempo. Depende muito de cada pessoa, do seu sentimento, das suas emoções.
A experiência de dor ou as experiências de dor revelam exatamente isso, as dificuldades em entender determinadas coisas de Deus. Vai de pessoa para pessoa, como isso é administrado. E quando eu entendo a administração de Deus sobre todas as coisas, eu começo também a administrar as minhas dores, mesmo aquelas que são legítimas. A ressurreição crida pelas irmãs não é a ressurreição ocorrida. Ah, Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia, lá quando o Senhor vier em sua glória. As duas falaram a mesma coisa. Muito bem doutrinadas, sabiam tudo de escatologia, mas essa ressurreição confessada, na verdade, não é a ressurreição que ocorre. Eu vejo aqui nesta atmosfera e neste ambiente de cuidado, de sensibilidade, quando Cristo considera a limitação de cada uma delas, os cuidados de Deus que vai pastoreando a alma dorida, que vai até Marta, que vai até Maria, para saber delas, para ouvir delas, para identificar as suas dores e também para falar aos seus corações. Esse Jesus não se contenta e não se limita apenas isto, ele chora o nosso choro, ele verte as nossas lágrimas. Ele partilha, ele tem comunhão. Jesus, quando vê Marta chorar, Maria chorar, diz a palavra, agitou-se no espírito e comoveu-se. É o Deus que compartilha, participa e que até certo ponto divide em igualdade a dor que envolve o coração humano, para provar que mesmo sendo Deus, Ele entende disto, Ele sabe o significado para cada um de nós, Ele individualiza, Ele particulariza e ao mesmo tempo partilha das nossas dores, de um modo muito pessoal, íntimo. Marta foi assim, Maria é assim, os demais são assim. A gratidão é uma atitude para qualquer ocasião. Ela considera a autoridade de Deus na direção dos fatos, ela considera a nossa limitação humana na expressão da dor. E a última lição, ela trabalha a visão humana sobre o controle da vida. Finalmente, a gratidão de Jesus mostra que Deus está no controle dos fatos e de toda a vida. É sempre muito bom lembrar que não há um cabelo sequer que tenha caído da sua cabeça, da minha cabeça, sem a permissão de Deus. Eu ando meio chateado porque a coisa aqui está bem complicada. Alguns irmãos já nem tem mais. Não se preocupe. O que representa a doença aos olhos de Cristo? Para esse que entende que o Pai está sob o controle da vida, está enfermo aquele a quem amas. A situação era uma situação anômala. A vida sob a ótica daquilo que não é o ideal. Ninguém precisa e deve estar doente. Nós rejeitamos, recusamos com todas as forças aquilo que não é normal para a vida, aquilo que não é benfazejo. A enfermidade é algo anormal, fora do esperado. O que se espera da vida? Não se espera o trágico, nem o imprevisível. As expectativas da vida são sempre ali alicerçadas em experiências isentas de sofrimento, de acidentes. Queremos sempre o melhor, o lado bom da vida e não administramos mesmo, não planejamos mesmo o doloroso. A situação aqui especificamente é totalmente fora de controle. As irmãs Marta e Maria mandaram avisar Jesus. Elas não tinham mais o que fazer para ajudar Lázaro. Há uma ineficiência humana declarada, somos assim, sem recursos, sem alternativas. Este clamor também surge como a capacidade de crer em Deus, como sendo a solução única, não apenas a última solução. Aqui está a diferença de uma oração e outra. Alguns que oram a Deus como a última solução. Há outros que oram a Deus como a única solução. Quando eu clamo a Deus como última solução, é muito esquisito, é muito estranho, não se adequa à boa fé, não é produto de uma crença digna, que está crescendo, de uma confiança
bem enraizada, bem fundamentada, especialmente aquela que revela, que nos faz enxergar o caráter de Deus, quem Ele é. Essa é a verdadeira fé. A fé, ela abre tudo aquilo que obscurece as minhas vistas e eu enxergo quem Deus é. Esta é a verdadeira fé, aquela que me revela o caráter de Deus. E nesse sentido, Deus é a solução única. Há dificuldades, portanto, até para os que creem e confiam em Deus. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. É uma fé, sim, no poder de Jesus. Se ele estivesse ali, ele teria curado essa enfermidade. Ela crê que a doença não seria impedimento para Jesus, mas ao mesmo tempo que ela declara isto, é também uma fé tendenciosa. Só se o Senhor estivesse aqui. Veja como a fé pode sair de uma postura positiva e negativa, assim, de um pulinho, né? Eu sei que o Senhor cura, mas só se o Senhor estivesse aqui. Agora já morreu. É uma fé oscilante, mas sei também que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Elas próprias confessam isso. Mas elas não têm a ousadia de pedir assim, peça a Deus. É a fé que trafega entre um tipo de crer que é parcial e condicionado, a um crer que é absoluto e incondicionado. O que, na verdade, essa passagem me ensina é que há uma necessidade que eu e você temos, tanto quanto Marta e Maria, de vermos algo mais. Aqui Jesus chama glória de Deus. A glória de Deus, ela não pode ser concebida apenas pelas manifestações gloriosas e grandiosas, ainda que isso seja verdade também. A glória de Deus não significa que precisa acontecer algo fenomenal, marcante, estrondoso, impactante. Não, ainda que isso possa também acontecer. A glória de Deus é a manifestação da certeza da presença do ser de Deus. Independente da cura, até independente da cura. Glória de Deus significa especificamente presença de Deus. Eu vejo a glória de Deus, a presença de Deus em todas as circunstâncias da vida, sejam elas agradáveis ou não. Deus está presente. Eu e você não podemos esquecer que este Deus em Cristo é Emanuel. E não está dizendo, nós estamos com Deus. Não, ele está dizendo, Deus está conosco. Se fosse, nós estamos com Deus, tem hora que a gente não está. Isso não seria algo tão confiável assim, porque nem sempre nós estamos. Mas Deus está conosco é algo que ninguém pode mudar, nem você, nem eu. Deus está conosco. A gratidão é essa atitude para qualquer ocasião. Ela considera a autoridade de Deus na direção dos fatos, a limitação humana na expressão da dor, e ela trabalha a visão humana sobre o controle da vida. A gratidão de Jesus surge, olha só, em meio ao caos. Enquanto tantos se desesperam por causa do caos, Jesus prevalece sobre o caos. Jesus não é assenhorado pelo caos, ele é senhor do caos. Ele chega pacífica, calmamente, tranquilizando a todos e realiza o seu milagre, no meio do caos. Esta gratidão de Jesus acontece em meio ao doloroso. Muitas vezes nós afirmamos, não consigo nem agradecer, nem orar, porque a dor é muito forte. Pois Jesus agradece no meio da dor. No meio da dor. Ela acontece em meio ao definitivo. Ainda que a morte tivesse acontecido, como aconteceu, e ainda que a ressurreição não tivesse acontecido, dificilmente Jesus deixaria de orar. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que tu me ouves. Está para mais fácil Jesus deixar de realizar a ressurreição do que deixar de orar. Especialmente a sua oração
de gratidão. Em meio a tudo isso, em qualquer lugar, debaixo de qualquer circunstância, porque Jesus se baseia na certeza de que a vida não encontra, em hipótese alguma, um lugar melhor que não seja nas mãos do Senhor. Assim como Ruth reconhece o favor de Boaz, beneficiando, assistindo, atendendo, suprindo as suas necessidades, sendo ela imerecedora, por se tratar de uma estrangeira e de uma estranha e desconhecida. Este mesmo reconhecimento é o reconhecimento que está presente no coração de Jesus, quando ele diz assim: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que me ouves. Apesar de tudo que está acontecendo aqui, eu te agradeço. Há muito, muito mesmo que agradecer. Gratidão é uma atitude para qualquer ocasião. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E que a gratidão seja no seu coração e no meu algo permanente, que faça parte do nosso caráter, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. E que todos os dias você seja desafiado pela própria palavra. Rendei graças ao Senhor. Ou cantai ao Senhor. Ou conforme diz lá no Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe e rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome. Dê graças, sempre. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.